que levou uma irmã muito feliz, pioneira regular, com uma família que servia a Jeová. Apenas um filho que parou de servir, mas ela parecia muito feliz em todas as reuniões. O que será que levou essa irmã, um dia à tarde, entrar dentro do banheiro, com a borracha do banheiro, passar sobre seu pescoço e tirar sua vida? Ela tinha tudo, irmãos. Ela tinha uma alegria irrefutável. Era visto isso dentro da congregação da mesma. Mas o que será que levou essa irmã a tirar sua vida? Bom, talvez o que levou essa irmã a tirar sua vida seja a mesma coisa que você, irmão, irmã, esteja enfrentando nesse momento. Uma doença chamada depressão. Aliás, podemos dizer que essa é a doença do século. E olha, ontem eu estava vendo uma reportagem no Jornal da Cidade. Está dizendo agora que quem usa muito celular está também adquirindo esse problema emocional. O que é depressão? Como que você que enfrenta a depressão pode encontrar consolo? Irmãos, hoje no discurso, eu vi aqui na oração inicial do irmão que ele já pediu para que Jeová abençoasse essa classe especial de irmãos que sofrem essa dor emocional. E o discurso de hoje, ele é exatamente para você. Nós vamos ver, irmãos, como que Jeová, através da Bíblia, pode nos dar consolo. Então, a primeira coisa que nós queremos mostrar para você, irmãos e irmãs, ou talvez um amigo que esteja nos visitando e tenha depressão, e talvez junto com ela venha uma síndrome chamada síndrome do pânico. A primeira coisa que nós queremos certificar você, irmão ou irmã, é que você não tem nenhum problema espiritual. Você não tem nenhum problema com a fé. Porque o que é depressão? Vamos explicar ilustrando. O irmão já passou fome. Talvez esteja com fome agora. Já está pensando na picanha na hora do almoço. Ou talvez está pensando na macarronada ou na comida japonesa, não é assim? Eu não gosto de comida japonesa na hora do almoço, mas talvez o irmão esteja pensando nisso aí. Talvez já até deixou algo pronto em casa, ou vai almoçar assim. Talvez esteja com fome agora. Mas os irmãos notaram a pergunta? Você já passou fome? Porque existe uma diferença, irmãos, entre passar fome e sentir fome. Bom, quando você sente fome, na hora que você chegar da reunião, você vai lá, talvez esse frio bata lá uma feijoada ou assim por diante. Mas agora a pessoa que passa fome, irmãos, a hora que ela chega na casa dela, ela não tem o alimento. A hora que ela abre a lata de mantimento, não tem o arroz, não tem o feijão. Você já passou por isso? Eu presenciei uma família que passou por isso. Dois filhos dessa pessoa, eles brigavam, irmãos, quando tinha 9 pão. Sabe por que eles brigavam? Eles comiam correndo para ver quem comia o quinto.
porque eles não sabiam quando que ia ter novamente. Em certa ocasião, nessa família, só tinha para eles comer milho e milho. Então não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha o sal. Então isso é passar fome. Mas agora o que tem a ver a passar fome com a depressão? Bom, irmãos, no nosso cérebro existe lá algumas coisinhas chamadas, uns neurotransmissores, em especial são 4, mas em especial, o que às vezes a pessoa lá tem, mas ela não consegue utilizar, são 2 neurotransmissores. Anote aí. O primeiro, dopamina. É um neurotransmissor da felicidade, juntamente com a serotonina. Quando esses 2 começam a brigar e não ter eles, a pessoa perde a vontade de viver. Foi por isso que a irmã, que era uma pioneira zelosa, perdeu a vida. E é tão interessante, irmãos, porque a pessoa que tem a depressão é como se tivesse, imagine lá, lata de mantimento na sua casa, arroz, feijão, você abre e tem. Mas a pessoa que tem depressão, serotonina e dopamina, não tem. Só que não tem como a gente alimentar elas com esse neurotransmissor. Muitas vezes ela precisa ir ao médico, precisa ir ao psiquiatra. Agora nós estamos aprendendo sobre a depressão. Agora nós estamos aprendendo a falar para os irmãos, olha, tem que ir psiquiatra, às vezes tem que passar por psicólogo, tem que tomar cuidado com o psicólogo, mas você precisa desse tratamento. Só que quando você vai no psiquiatra, existe algum exame que você faz e fala assim, está faltando X de serotonina, X de dopamina, adrenalina, noradrenalina? Não tem, irmãos. E aí você começa a fazer teste. Então você vai usar esse remédio por tanto tempo, ele vai demorar 15 minutos, a gente vai ver com o que você tem. Entendeu como que é a vida? Não tem nada a ver com a fé. Mas nós estamos aqui para dar aula de depressão. Você concorda com as palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 22, onde diz que todos nós estamos gemendo. Vez por outra você também pode passar ou ter um sentimento de depressão. Mas e quem tem a depressão profunda? Onde é que você pode encontrar consolo? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. A carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 1. E veja aí onde você pode encontrar consolo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias. E o Deus de quê? Todo consolo. Então, amado irmão, amada irmã, você que nos visita, se você está passando por esse mal, a primeira coisa que a gente quer é elogiar você por estar aqui conosco. Porque nós que não sofremos da depressão, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos imaginar o quão difícil é para você estar aqui hoje. Talvez essa reunião você já foi dormir ontem pensando nela. Talvez ontem, na hora que você dormiu, você disse assim, Jeová, se eu não acordar, seria a melhor coisa na vida. Mas você acordou. Mas você tinha ainda, quando nós temos a reunião no domingo à tarde, né? Aqui no caso é domingo cedo, você tinha ainda uma chance no domingo cedo, talvez de não ir ao serviço de campo se estivesse chovendo. Mas agora com a reunião, mesmo com chuva, vai ter reunião. Então nós queremos elogiar fortemente você por estar aqui. E dizer que Jeová, Ele é o Deus de todo consolo. Agora, irmãos, por que será que Jeová, Ele é o Deus de todo consolo? Bem, irmãos, Jeová, Ele é o Deus de todo consolo, porque Jeová, Ele passou por todas as situações. Qual é a situação que te levou à depressão? A morte de um filho? Será que Jeová sofreu a morte de um filho? Sim, irmãos. Quando Jesus faleceu,
Dizem até que a cortina do templo se rompeu, deu uma escuridão. Agora você imagine Jeová dos céus olhando seu filho vir a falecer e não poder fazer nada, tendo o poder de fazer. Por isso que Jeová pode ser o Deus de todo consolo. E Jeová, como Deus de todo consolo, Ele nos ajuda de algumas maneiras. Entre elas, a primeira, a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita para dar o consolo. Jeová também enviou seu Filho Jesus Cristo à terra. E esse assegurou que aqueles que estivessem sobrecarregados seriam revigorados. Lá no texto de Mateus 11, 28 a 30. Mas aí a gente pode dizer assim, bom, eu tenho a Bíblia, Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era perfeito. Será que algum servo de Jeová no passado passou por grandes tribulações? Vamos dizer um? Vários, né? Mas vamos dizer um. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, quando você lê lá 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, depois vocês podem ver na sua casa, ali anota 23 tipos diferentes de provações ou perseguição. Entre elas, irmãos, tem várias, mas entre elas, Paulo diz lá que certa vez ele foi surrado 40 golpes menos um. Ele chegou próximo da morte. Mas em tudo, ele recebia o poder de Jeová. Como que Paulo fazia isso? Paulo recorria a Jeová em busca de consolo em todas as suas horas de necessidade. Então, irmão, irmã, ou amigo que nos visita, que está passando pela depressão, síndrome do pânico, ou qualquer problema, irmão, aqui nós estamos falando de todo tipo de tribulação, Jeová pode nos ajudar, mas nós queremos nos concentrar nesses irmãos. Primeira coisa, Jeová vai lhe dar consolo. E o consolo que Jeová vai te dar é diferente, não quer dizer aqui que você não precise, mas é diferente do psiquiatra ou do psicólogo, porque Jeová entende o que você está passando, coisa que seu psiquiatra e o seu psicólogo não conseguem entender. Aliás, irmãos, nem você, que é um familiar, que convive com a pessoa que tem depressão, consegue entender. Por exemplo, se está frio, para o deprimido está muito frio. Você fala, que beleza, saiu o sol, mas para o deprimido está muito quente agora. Então, é complicado quando se falta essa substância lá no seu cérebro. Serotonina e a dopamina. Mas como que Jeová, ele pode lhe dar o consolo? Quais são as maneiras que Jeová, ele lhe dá o consolo? Primeira delas, essa aqui, irmãos, se você conhecer algum irmão que sofre depressão e que ele não está presente, anota ela aí. E aí você vai falar assim para ele, quando você vê ele. Foi um carequinha lá fazer um discurso para nós lá na congregação lá, e ele usou esse texto. E ele pediu para mim mostrar esse texto para você. E é tarefa do irmão que conhece uma pessoa com depressão, tarefa de casa hoje, você mostrar esse texto para a pessoa. Mostra esse texto para ela, abra aí. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus. O capítulo é o 13, o último capítulo dessa carta. E o versículo é o 5, somente a parte B. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, somente a parte B. Diz assim, pois ele, Jeová, disse, eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei.
Consegue entender isso, irmãos? Jeová dizendo para você: olha, eu estou vendo o que você está passando. Eu não posso resolver esse problema para você agora, mas tenha a certeza que eu nunca abandonarei você. Eu nunca deixarei você. Primeira garantia de Jeová, que Ele vai estar com o deprimido. Ele vai estar com a pessoa, com todos que passam tribulação. Mas nós queremos dar ênfase a você que passa pela depressão. Jeová está com você. Jeová não te abandonou. Às vezes até numa visita, irmãos, porque nós somos muito falhos, numa visita de um ancião, ele falou algo que você não gostou. Você não estava bem aquele dia. E nós erramos também nas visitas que nós fazemos. Mas Jeová garante: eu não abandonarei você. Eu não deixarei você. E aí nós podemos ilustrar. Imagine agora você que tem um filho e de repente acontece com ele um acidente. E esse seu filho, ele entra talvez num estágio chamado coma. Você sai da porta da UTI? Se você é pai, você deita lá, né, irmãos? Você senta lá, mas você não pode nem entrar na UTI, mas você fica plantado na porta do hospital. Não é assim? É isso que Jeová está dizendo que vai fazer com você que tem a depressão. Agora, quais são as maneiras que Jeová mostra que está com você? Primeira, é o que você está fazendo agora. Por isso que você é digno de todos os nossos mais sinceros elogios. Assistir às reuniões. Assistir às reuniões pode te fortalecer. Então não perca a reunião. Irmãos, Jeová, Ele quer conversar com você. Se você tivesse usado hoje talvez a depressão como algo para não vir à reunião, como que Jeová estaria conversando com você? Não tem como. Então esteja presente nas reuniões. Nem que seja para você assistir na sala B. Agora nós temos um grande vilão aí que está chegando, viu, irmãos? Ele é bom, mas ele ao mesmo tempo é ruim para quem tem depressão. É o Zoom. Porque ele é muito bom. Se você não tiver jeito, não consegue levantar, liga lá, fica escutando a reunião. Mas ele faz com que você perca o convívio social. Então tenha por alvo estar presente aqui, nas reuniões, para Jeová poder te ajudar. E estude, esteja preparado com as reuniões. Será que você tem mais ajuda? Bom, a primeira é essa, né? Estudar e participar das reuniões. Segunda ajuda, oração. Irmãos, sobre oração, nós temos 5 tipos de oração. Para você lembrar, lembra lá da palavrinha lápis. Lápis. L, louvor. A, agradecimento. P, petição. I, intercessão. Intercessão é quando você pede por outro. E S, súplica. Se você passa pela depressão, muitas vezes vai ter que suplicar. E o que é suplicar? Suplicar a Jeová, você não sabe mais o que falar. Jeová, não sei mais o que falar. O Senhor me entende. Eu não sei o que está acontecendo comigo. O Senhor me entende. O que sai numa súplica muitas vezes? Apenas lágrimas. Mas Jeová está atento a essas lágrimas suas. Então não deixe de fazer orações. Então nós vimos aqui a primeira ajuda, as reuniões, orações. Terceira ajuda, mantenha diante de você, irmãos, a visão mental de Jeová. Sabe, nós vivemos num mundo hoje que é dito muito que você não vale nada. Agora, será que essa é a visão mental de Jeová para você? É claro que não, irmãos.
Imagine Jeová lá dos céus agora, podendo olhar e vendo você fazer o seu máximo para servir a Ele. No mundo de Satanás, você não vale nada. Quer uma prova disso? Entra com um atestado de 6 meses no serviço, você vai ver se você vai ter ele depois de 6 meses. E na organização de Jeová, agora você nem marca mais as horas. Sabe por que não marca mais as horas? Porque antes tinha ancião como eu que ficava lá olhando o seu relatório e falava assim, mas esse irmão podia fazer 10 horas. Aí Jeová falou assim, você quer ver o que eu vou fazer com você? Vê quantas horas o irmão fez agora. Não significa que você não precisa mais ir no campo. Mas foi uma maneira que Jeová falou assim, isso é meu, é eu e ele. Então, aproveite-se disso. Veja que você é importante. Você já ouviu falar sobre a soma dos talentos? A soma dos talentos é mais ou menos assim, ó. Se uma pedra dissesse o que é uma pedra, o que nós não tínhamos? Parede. Se uma gota de água dissesse assim, ó, o que é uma gota de água? O que nós não tínhamos? Rio, mar. E se uma palavra dissesse o que é uma palavra? Nós não tínhamos livro. Então, irmãos, assim como cada pedra ela é importante à parede, cada gota d'água importante ao oceano, cada palavra ao livro, você, amado irmão, você, amada irmã, é importante à organização de Jeová. Você é único, única. Sem você não seríamos mais de 8 milhões. Então você é muito especial para Jeová. E é por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 5, Jeová diz, eu não deixarei você. E tem outra coisa, viu, irmão? Nós brigamos com Jeová, nós discutimos com Jeová. Às vezes você chegou no salão e aquele dia o irmão não falou um bom dia bom para você. Você fala que não vai mais vir no salão, não é assim? Só que foi Jeová que te escolheu. E aí Jeová fala assim, pode deixar. Mas que você vai voltar para cá, você vai voltar. E não é assim? Você não vê às vezes nós temos tanto conselho, né, para tomar cuidado com o estudo, cuidado com o dinheiro e tal, e aquele irmão, você fala assim, deu tanto conselho, o irmão foi para o outro lado. De repente foi lá para o mundo, se estrepou tudo. Aonde que ele está agora? Voltou para Jeová. Mas por quê? É por causa do ancião X, do ancião Y? Às vezes volta reclamando do ancião X e Y, mas ele volta. Porque foi escolhido por Jeová. Então Jeová te escolheu. Então mantenha diante de você a visão mental de Jeová. Uma outra ajuda que você tem. Abre, por favor, sua Bíblia no livro de 1 carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14. Aí diz assim, ó. Por outro lado, nós os exortamos, irmãos, que advirtam os disciplinados. Note agora. Console os que estão deprimidos. Aí tá bom. Então, irmãos, você viu aqui? Falou assim, olha, irmãos, console os que estão deprimidos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a outra ajuda sua são os irmãos da congregação. Todos os irmãos podem te ajudar se você tem depressão. Mas se ampare no irmão da sua congregação. Sabe por quê, irmãos? Porque o irmão de longe, ele pode te ajudar. Fazer oração, falar um pouquinho com você pelo telefone. Mas ele não consegue dar ajuda prática. E o que é ajuda prática? Bom, ajuda prática, quando você dá para um deprimido, é você talvez ter que tirar ele da cama para ir no campo. É ter que passar na casa dele, a reunião aqui começou às 9, 7 horas da manhã está na porta da casa dele, com ele falando que não vai te atender. E aí você vai entrando para ele e fala, não, mas eu vou te atender agora, mas eu não vou no salão. Fala, não tem problema, vem aqui só tomar um café com você. E aí você pega uns pãozinhos lá na padaria, começa a tomar um café e começa a conversar, e daqui a pouco você vê ele começa a trocar de roupa, e aí ele vem para a reunião, depois de 15 minutos ele esquece que tem depressão. Mas ele tem problema de sair de casa.
E tome cuidado com alguns comentários, né, irmãos? Porque como você tem que consolar, existe comentário que não consolam. Quer um exemplo? Acabou a reunião aqui, o irmão deprimido não está aqui, né? Mas aí o Toninho vai fazer uma feijoada boa lá na casa dele, lá convidou todos os irmãos para depois da... Brincadeira, né, Toninho? Convidou todos os irmãos lá para ir na casa dele. E aquele irmão que não veio no salão, não veio na reunião, que tem a depressão, apareceu lá na casa dele para comer a feijoada. E aí você fala assim, danadinho, né? E no salão ele não vai, mas comer a feijoada ele vai. Comentário assim não ajuda, irmãos. Desestimula. Nós temos que mostrar para eles que eles são importantes para a organização de Jeová. E essa ajuda, por que fala que tem que ser os irmãos? Porque o deprimido é danadinho mesmo. Às vezes ele não gosta de um irmão, de um ancião. E não é porque ele não gosta, é a serotonina, a dopamina lá, está brigando lá na cabeça dele. Então ele não gosta. E às vezes ele se vê em você e ele vai conversar com você. Muitas vezes uma pessoa que tem depressão, ela fala a mesma coisa. E aí você está ouvindo e fala, não, isso aqui eu já ouvi. Você sabe até como é que vai acabar a história. E aí o irmão começa a contar para você, tá, não, então vai ser assim, assim. Não, irmão, escuta. Ele está precisando falar. Então é dessa forma que nós ajudamos os irmãos que têm a depressão. Leve a esperança da ressurreição àqueles irmãos que perderam alguém. Ajude, irmãos, aqueles irmãos que talvez têm depressão, porque perderam os filhos na verdade. Olha, e eu gostaria de falar um pouquinho com você, viu? Que perdeu um filho que hoje não serve a Jeová. Até chegar ao Armagedon, e nós aprendemos que até no Armagedon, né, até próximo da grande tribulação, eles podem voltar, que podem ser atendidos, né? Alguns irmãos ficam até bravos com isso, né? Porque serve a Jeová há 50 anos, outro que chegou lá na grande tribulação. Mas tudo bem. Então ele tem um longo caminho para voltar a Jeová. Mas se você perdeu algum filho da verdade, irmãos, não se culpe. Você é melhor que Jeová? Ah, mas eu errei, devia ter dirigido mais estudo. O tempo não vai voltar mais. E você é melhor que Jeová? Não, Jeová é perfeito. O que aconteceu com Satanás? A Bíblia fala que ele era o anjo mais bonito. E de repente se tornou Satanás. O que você é mais que Jeová? Ah, eu sinto muito. Jeová também sente. Tem uma grande diferença entre você e Jeová. Porque Jeová agora vai ter que destruir esse filho dele. Você não vai precisar fazer isso. Então não se culpe. Sentimento de culpa, ele pode fazer a gente ir diminuindo os passos. Não se culpe. Irmãos, aqueles que respeitam a provisão de Jeová, eles acabam tendo uma forte fé. Então tenha apreço pela maneira com que Jeová age. O nosso desejo é ajudar as pessoas a retornar a Jeová. Ajudem a cada um ter uma fé, como diz aqui, ó. Veja aí, por favor, o texto de primeira carta de Pedro. 1 Pedro. O capítulo, irmãos, é o capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Dá uma olhadinha comigo aí, ó. Aqui fala que depois que completar o treinamento, no versículo 10, que diz, olha, porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus, de toda a bondade merecida, que os chamou sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. É Ele, Jeová, os fará firmes, Ele os fará forte, Ele os porá sobre firme alicerce. É verdade, ter depressão não é fácil, mas Jeová vai te ajudar. E nós guardamos, irmãos, a última ajuda para agora, na parte final do discurso. Sabe qual é? Você cantou ela. Numa estrofe do cântico 156, ela falou assim, ó, vejo o novo mundo, Deus prometeu para mim. Eu preciso lutar. Em breve vai chegar a vitória de Jeová, enfim. Será que você vê o novo mundo? Se você não vê, vamos ver agora. Vamos fazer uma viagem lá para o novo mundo? Convido os irmãos a pegarem seus passaportes e viajarem comigo lá para o novo mundo. Mas se coloquem na situação. Senão, não vai fazer efeito. Tá bom? Então, essa história ela começa mais ou menos assim, ó. Abro meus olhos, não me lembro de mais nada. Apenas
do forte impacto. Me levanto e começo a caminhar. Que lugar estranho, cheio de árvores, rios, e que água tem nesses rios. Quando olho para trás, vejo em minha direção um grande leão. Saio correndo, mas que tolice a minha, ele me derruba. Estremeço-me de medo. Olha que estranho, ao invés de me devorar, ele passa a me lamber. Logo escuto alguém gritando: Sultão, sai logo daí, meu rapaz. Eis que o leão prontamente obedece. Surge uma mulher com um lindo vestido florido. Tira do seu bolso uma lista com muitos nomes. E diz: é você mesmo que estávamos esperando. Venha comigo, me acompanhe, por favor. Começa a caminhar. Mas que lugar! Aqui não existe minha casa, minha dívida. São tudo casas grandes e avarandadas. Nos rios posso ver peixe. Quando olho para baixo, vejo uma criança em direção a uma cobra. Então grito: veja, ela irá picá-lo. Mas a mulher que me acompanha diz: fique tranquilo. Aqui elas brincam juntas. Ela senta e começa a me mostrar alguns textos, tais como Isaías, capítulo 65. Aqui todo mundo tem casa. Ela me mostra também Apocalipse, capítulo 21, versículos de 3 a 5. Aqui não tem mais a morte, depressão é coisa do passado. Nem sobe no coração. Mas algo que fico muito emocionado é quando ela lê para mim João, capítulo 5, versículos 28 e 29. E me diz: parabéns, você é o mais novo ressuscitado. Naquele acidente, você veio perder sua vida. Ou com a Covid, você veio perder sua vida. Olha, eu tenho muito para falar para você, mas apontando em direção a uma casa, ela mostra a minha esposa e diz: vá, depois conversamos mais sobre Jeová. Saio correndo, abraço a minha esposa e exclamo: Jeová, que grandioso prazer presenciar seu imenso poder. Irmãos, é isso que Jeová promete para você. Continue mais um pouco. Aqui você é consolado em todas as suas tribulações. Esses dias, conversando com uma irmã no meu salão, ela falou assim: irmão, é muito doloroso para mim quando uma pessoa fala assim: olha, ela perdeu o marido no Covid. O novo mundo está chegando, você vai ter ele de volta. Mas até chegar ao novo mundo, o que eu faço? Puxa vida, está aí uma coisa que eu não sei te dar a resposta. O que a pessoa faz quando perde alguém? A saudade aumenta. Eu não tenho resposta para isso, irmãos. Mas aonde você tem esperança? Se você sair da organização, você tem esperança? Não. Então continua aqui. Pelo menos você tem a esperança de vê-lo novamente. Ou de vê-la novamente. Você perdeu papai, perdeu mamãe, perdeu a esposa, perdeu um filho. Aqui você tem esperança. Aonde você tem? Não tem lugar que tem. Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês aqui. O novo mundo de Jeová, ele não vai vir no dia certo. Muito menos na hora. Muito menos nos minutos ou no segundo. Mas vai vir no milésimo exato. Jeová já tem esse dia programado. E ele não vê a hora de poder entregar para você o que é que você quer fazer no novo mundo. Qual é o bicho que o seu filho gostaria de brincar lá no novo mundo? Tenha certeza que ele vai poder fazer isso. Será muito agradável estar no novo mundo e ver de repente uma leoa dando seus filhotes lá no fundo da sua casa. Poder escutar, bater na porta e dizer assim: nossa, será que é alguma notícia ruim? Não, é o seu parente que voltou novamente na ressurreição. Jeová não vê a hora de dar isso. Mas para isso, meus amados irmãos, amigos que nos visitam, continua, por favor, só mais um pouquinho, porque é somente aqui que somos consolados em todas as nossas tribulações.